Olá, eu me chamo Haroldo Aires e na aula de hoje nós vamos continuar nosso conteúdo falando sobre medidas de arcos e ângulos. Tá? Primeiramente vamos ver o que são arcos na circunferência. Aqui a gente tem alguns exemplos, tá? A gente tem uma circunferência, aqui a gente tem o centro e tem dois pontos dessa circunferência, ponto A e ponto B. Nós podemos observar que com esses dois pontos, A e B, eu tenho dois arcos de circunferência, né? Dependendo da orientação que nós tomarmos. Né? Se eu pegar aqui essa orientação aqui de A para B, né? Nesse sentido aqui, nós temos esse arco de circunferência. E aqui a gente pode ter essa outra parte aqui da circunferência, que também é um arco de circunferência. Tá certo? Nesses outros dois exemplos, a gente tem onde os pontos A e B, eles coincidem, certo? Eles são congruentes, né? Os pontos coincidem, tanto aqui quanto aqui, nesse outro exemplo. Nesse exemplo aqui, nós podemos considerar que seja o arco nulo, né? Seja o arco nulo, ou, nesse outro exemplo, um arco de uma volta, né? O arco de uma volta, tá ok? Vamos fazer uma breve definição de que vem a ser ângulos. Tá? Eu tenho aqui um ponto de origem, que eu vou chamar de V, tá? De onde vai partir, nesse exemplo, duas semirretas, semirreta B e a semirreta A, tá certo? Então, aqui nós vamos chamar esse ponto de origem aqui, esse ponto V vai ser o nosso vértice, tá? O vértice do ângulo, tá? Podemos observar que essas duas semirretas, elas determinam duas regiões, tá? Essa região aqui, certo? Essa região, tá? E também temos essa outra região aqui, tá? São duas regiões distintas, tá? Essa região que eu destaquei de verde, nós chamamos de região convexa, tá? O que é uma região convexa? Uma região convexa se tu tomares dois pontos quaisquer dessa região, tá? O segmento formado por esses dois pontos, né? O segmento que tem extremidades desses dois pontos, esse segmento está completamente contido nessa região. Então, essa região é chamada de região convexa. Por outro lado, essa outra região aqui, se nós tomarmos em determinada situação dois pontos distintos, né, em algum momento eu posso obter esse seguinte exemplo aqui. Tem esses dois pontos. Se a gente for pegar um segmento, né, que passa por esses dois pontos aqui, de extremidade desses dois pontos, nós podemos observar que essa porção desse segmento não está contido nessa região que eu pintei de azul, né? Então, nesse caso aqui, nós chamamos que essa região aqui é uma região não convexa ou uma região côncava, tá? Região côncava. Então, aqui nós temos a definição de região convexa, região côncava, tá? Então, essas duas semirretas, né, essas duas semirretas que vão ser lados do nosso ângulo, né, de vértice V, né, determinam duas regiões, uma região côncava e uma região convexa. Então, os lados do nosso ângulo eu posso chamar de VA. Deixa eu tirar aqui. VA é um dos lados, né, vértice V, semirreta A, e o outro lado VB, vértice V, com a semirreta B, ok? Então, são os lados, tá certo? Agora, vamos falar da medida e de comprimento de um arco, tá? A medida de um arco, né? A medida de um arco é que nós tomarmos uma circunferência de centro O e dois pontos da circunferência A e B, né? A medida do arco AB, a medida angular do arco AB, vai ser a mesma medida do ângulo central que forma este arco. Tá? Nesse caso aqui a gente tem que esse ângulo central é de 120 graus, portanto a medida do arco AB é igual a 120 graus. Aqui a gente tem outro exemplo, um ângulo de 45 graus, um ângulo central de 45 graus, portanto o arco CD, ele mede 45 graus. Tá? Aí falar de comprimento de um arco é como se eu tivesse pego aqui e deixasse de forma retilínea esse arco. Se eu pegasse e cortasse aqui e aqui, né, nos vértices, nos pontos A e B, e deixasse retilíneo, né? Como se eu estivesse destacando aqui e
vamos dizer assim, se eu tivesse esticado esse arco, aí nós teríamos esse comprimento. E o comprimento disso aqui vai de acordo com a medida de acordo com a unidade que nós estejamos trabalhando com um raio. Se aqui for centímetro, o raio estiver dado em centímetros, aqui o comprimento vai ser dado em centímetros. Se for em metro, vai ser dado em metro, e assim por diante. Tá? Posso adiantar que o comprimento, né, desse arco, ele depende do comprimento do meu raio. Tá? Por outro lado, a medida angular desse arco, né, não depende do raio, né? Porque nós já vimos que a medida do arco, a medida angular do arco é a mesma do ângulo central, tá? É a mesma do ângulo central. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver, depois que falarmos um pouco de unidade, né? Falar de grau, radiano, tudo, nós vamos ver como calcular o comprimento, né, retilíneo desses arcos. Né? A gente vai fazer uma regra de 3 e vou explicar daqui a pouquinho como a gente faz isso. Primeiramente, é só para a gente ter ideia que a medida do arco, a medida angular de um arco é a mesma medida do ângulo central que forma esse arco. Tá? Já o comprimento a gente vai ver como calcular daqui a pouco. Tá certo? Vamos falar das unidades de medida de arcos e de ângulos. Né? Primeiramente, vamos falar do grau. Né? Tem esse símbolozinho aqui. Né? Aí, da definição de grau, nós temos que a medida de um arco de 1 grau, né? A medida que, se a gente pegar aqui um arco AB que tem a medida de 1 grau, isso equivale a como se eu estivesse dividindo a minha circunferência em 360 partes iguais. Cada parte dessa equivale a 1 grau, tá certo? Equivale a 1 grau. Então, 1 grau é uma parte das 360 que eu posso dividir uma circunferência, né, de um arco de uma volta. Né? Quando eu tenho uma volta completa, eu vou ter as 360 partes completas. Então, uma volta completa em graus equivale a 360 graus que a gente tem aqui, ok? E já que uma volta completa tem 360 graus, meia volta, 180 graus, ok? Essa unidade de medida, né, o grau, tem também alguns submúltiplos, né? Esses submúltiplos que nós vamos ver agora, que é o minuto, que é representado por esse símbolozinho aqui, né? São traços em cima do número, e o segundo, são 2 traços em cima do número, beleza? Então, 1 grau é como se eu estivesse pegando esse ângulo pequeno aqui de 1 grau e estivesse subdividindo ele em outras partes. Então, se eu dividir esse 1 grau em 60 partes iguais, nós temos, né, que cada parte dessa é de 1 minuto, certo? É de 1 minuto. Então, 1 grau equivale a 60 minutos, tá certo? 1 grau equivale a 60 minutos. Já o segundo é pegar o minuto e dividir em 60 partes iguais. Portanto, 1 minuto equivale a 60 segundos, tá? Equivale a 60 segundos, beleza? Então, 1 grau é igual a 60 minutos e cada minuto é 60 segundos, então 60 vezes 60 dá 3.600 segundos. Então, 1 grau tem 3.600 segundos, ok? Vamos ver algum exemplo para a gente simplificar utilizando essas unidades, tá? Utilizando esses submúltiplos também, né, na hora de fazer as operações, tá? Aqui nessa primeira questão, simplesmente vamos simplificar a seguinte medida, tá? Vamos simplificar esses valores. No item A, nós temos 30 graus e 70 minutos. Bom, mas nós vimos que 60 minutos equivale a 1 grau. Então, aqui, olha, já extrapolou dos 60 minutos. Né? Aqui eu tenho 60 minutos mais 10 minutos. Então, eu posso pegar esses 60 minutos e transformar em 1 grau. Aí eu passo para cá, esse 1 grau, já que eu tinha 30, eu vou ficar com 31 graus, certo? E aqui, 10 minutos, ok? Só simplificando. Nesse outro exemplo aqui, se nós formos observar, 150 minutos, tu pode pegar isso daqui e transformar em partes inteiras, né? Porque aqui 150 minutos, tu tens 2 graus, né? 2 graus, porque cada grau equivale a 60 minutos. Então, 2 graus, 120 minutos, certo? Então, esse 150
o 150 minutos é a mesma coisa que 120 minutos mais 30 minutos, correto? Só que 120 minutos são 2 graus, certo? Então, esses 2 graus eu passo para 45, então vai ficar 47 graus e 30 minutos, ok? Bem simples, só para fazer essa ideiazinha aqui, tranquilo, tá? Vamos fazer essa outra aqui, ó. Essa aqui, tu pode observar que agora a gente tem os segundos, 123 segundos, portanto, olha, 120, nós já temos 2 minutos, então a gente passa os 2 minutos para cá, vai ficar 41, certo? Então vai ficar 65 graus e 41 minutos e 3 segundos, ok? Simples a simplificação aí, bem tranquilo, tá? Vamos ver agora operações utilizando esses submúltiplos, ok? Na segunda questão, determine as seguintes somas, tá? 30 graus, 40 minutos mais 15 graus e 35 minutos, tá? A gente faz normalmente isso aqui e depois a gente recai na questão anterior que a gente acabou de fazer. Então, 30 mais 45, mais 15, eu vou ter 45 graus, tá? Aqui nos minutos, 40 minutos mais 35 minutos, eu vou ter 75 minutos. Aí agora é só fazer aquela simplificação que nós vimos na questão anterior, né? Aqui eu pego 60 minutos, transformo em 1 grau, passo por 45, eu vou ter 46 graus e vai me sobrar 15 minutos, tá certo? Mesma coisa aqui, no exemplo aqui, 10 graus, 15 graus, vai ser 25 graus, 30 minutos com 29 minutos, eu vou ter 59 minutos, e 45 segundos com 20 segundos, eu vou ter 65 segundos. Agora podemos fazer as simplificações, certo? Aqui, olha, 60 segundos eu tenho 1 minuto, passa para cá. Só que eu já tenho 59 minutos. Aí com esse 1 minuto que vai aparecer daqui, eu vou formar 1 grau. Aí esse 1 grau passa para cá para o 20, para o 25, que vai ficar 26 graus. Aí vão ter esgotados os minutos e vão sobrar apenas os 5 segundos, certo? 5 segundos aqui e acabou, ok? Para fazer a diferença também é bem semelhante, pode fazer as subtrações, tomando cuidado com certas subtrações, onde a gente não consegue fazer a subtração direta, a gente vai fazer aquela velha tática de emprestar do coleguinha do lado aí para poder fazer as operações, tá? Nesse primeiro exemplo é tranquilo, a gente pode começar aqui na subtração da direita para a esquerda, pega 45 segundos menos 30, né? 45 menos 30 vai dar 15, né? 15 segundos, beleza? 50 minutos menos 45 vai dar 5 minutos. 20 graus menos 5 graus dá 15 graus, tranquilo, não tive problema. Aqui é grau, tá? Eu coloquei o tracinho, é grau, beleza? Bem tranquilo. Porém, observem o exemplo B, né? O exemplo B eu tenho 31 graus, 40 minutos menos 20 graus e 45 minutos. Se eu pegar 40 graus menos 45, eu não consigo fazer essa subtração, né? Não consigo fazer essa subtração. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso emprestar daqui do grau para os minutos. Então, eu pego 1 grau daqui, então vai ficar só 30 agora, certo? 30 graus. E esse 1 grau que eu vou passar para minutos, não vem como 1, porque a gente sabe que 1 grau é 60 segundos. Portanto, eu vou ter 100 minutos. Vou ter 100 minutos, certo? Então, ficou dessa forma aqui, emprestando 1 grau daqui. Fica 30 graus e 100 minutos, menos 20 graus e 45 minutos. Agora eu faço a operação tranquila aqui. 100 menos 45 vai dar 55 minutos. E 30 menos 20 vai dar 10 graus. Ok? Entendido aí? Só fazer aquele empréstimozinho lá e tomando cuidado com a conversão. 1 grau é igual a 60 minutos. 1 minuto é igual a 60 segundos. Ok? E não tem muita dificuldade aí. É só trabalhar isso bem tranquilo que não tem segredo. Tá certo? Outra unidade que nós vamos ver vai ser o radiano. Tá ok? Vai ser o radiano. Mas antes de falarmos do radiano, vamos fazer a definição do número π.
Tá? O número π você já conhece, né? Um número irracional, que é aproximadamente, né? Geralmente a gente usa aproximadamente 3,14, né? A gente faz a utilização com até 2 casas decimais, né? Arredondando, mas só que é um número irracional, né? Com infinitas casas decimais, 3,14, 15 e assim por diante, tá certo? Então, vamos fazer a definição desse número π. Vamos considerar uma semicircunferência de raio 1, tá? Uma semicircunferência de raio 1. Tá? Π vai ser quem? Π é o comprimento de uma semicircunferência unitária. É o comprimento de uma semicircunferência unitária. Então, se eu pegar essa semicircunferência e deixar ela retilínea aqui, tá? Se eu pegar e deixar ela retilínea, esse comprimento aqui é o meu π, beleza? É o meu π, ok? Imagina que eu peguei e planifiquei, vamos dizer assim, eu estiquei essa semicircunferência aqui. Esse comprimento aqui é o valor de π, tá? Lembrando que o raio tem que ser unitário, tem que valer uma unidade, tá certo? Então, vamos fazer a definição agora de radiano, tá ok? Olha, o radiano, eu quero saber um arco, por exemplo, esse arco aqui, qual é a medida equivalente a um radiano? A definição é a seguinte: tomemos um arco onde o comprimento deste arco aqui, que eu estou desenhando de azul, seja exatamente a medida do raio da circunferência, tá? Seja a medida do raio da circunferência. Pode ser qualquer número real, tá? Qualquer número real. Se o comprimento desse arco aqui for igual ao raio da circunferência, a medida angular deste arco é igual a 1 radiano, tá certo? É igual a 1 radiano. Essa é a definição de radiano. Portanto, uma meia volta, tá? Uma meia volta, nós sabemos, lá da geometria plana, que para calcular o comprimento de uma circunferência, nós vimos que era 2π vezes o raio. Esse daqui calcula o comprimento de uma circunferência. Então, o comprimento de meia volta, a medida do comprimento de um arco de meia volta, que no caso seria a metade de uma circunferência, é pegar isso aqui dividido por 2. Então, portanto, vai ser só π vezes o raio, tá certo? Π vezes o raio. E nós sabemos que 1 radiano, pela definição que nós fizemos aí, o comprimento do arco que equivale a 1 radiano é igual ao raio, tá? É igual ao raio. Aí eu simplifico aqui R com R, portanto, meia volta, tá? Meia volta equivale a π radianos, tá? Π radianos. Então, meia volta equivale a π radianos. Daí nós podemos concluir que meia volta nós sabemos que é 180 graus, né? Quando a gente acabou de ver lá a unidade de graus, nós vimos que meia volta equivale a 180 graus. E acabamos de ver que meia volta em radiano equivale a π. Portanto, nós podemos concluir que 180 graus equivale a π radianos. Então, a partir daí, nós podemos fazer conversão de grau para radiano, de radiano para grau. Por exemplo, 30 graus equivale a quanto em radianos? Né? Basta fazer essa jogadinha aqui, ó, que 180 graus equivale a π radianos. Né? Equivale a π radianos. Então, saber quanto vale 30 graus em radianos é só fazer essa regra de 3 aqui. Fazer aqui multiplicando, vai ficar x é igual a 30π dividido por 180. Tá? Aí fazendo as simplificações, eu vou ter π sobre 6. Portanto, o ângulo em radianos de 30 graus equivale a π sobre 6 radianos. Tá? Um ângulo de 30 graus equivale em radianos π sobre 6 radianos. Tá ok? Então, fazer agora a conversão de radiano para π, de radiano para grau e de grau para radiano, é só fazer esse esquemazinho aqui e vocês podem fazer tranquilamente a conversão. Tá? Em alguns casos, se a gente quer transformar de radiano para grau, por exemplo, eu tenho
o ângulo de π sobre 3 radianos, isso equivale a quantos graus? Para fazer essa conversão aqui, tu nem precisa fazer a regra de 3 direto. Basta substituir o π, que nós já sabemos que é um arco de meia volta, né, que equivale a 180 graus. Aí tu vai ver que é 180 graus, substituindo o π por 180, dividido por 3. Tá? Então, esse ângulo aí de π sobre 3 radianos equivale a 60 graus. Tá? Equivale a 60 graus. Beleza? Agora a gente pode voltar aqui, deixa eu apagar aqui, e verificar o comprimento de arco, né, que eu mencionei ainda há pouco. Tá? Nós sabemos que para eu dar uma volta completa, né, na circunferência, nós temos que o comprimento da circunferência é dado por 2π vezes o raio, certo? Então, o comprimento da circunferência é dado por 2πr. Tá? Então, se eu quero determinar o comprimento de um determinado arco, né, de um determinado arco de circunferência, por exemplo, eu tenho esse arco aqui, né, vou desenhar aqui o arco. Eu tenho esse arco, certo? Ponto A, ponto B, certo? E o ângulo central aqui de, vamos dizer, que seja 60 graus, tá? Seja 60 graus. Quanto mede o comprimento deste arco aqui, deste arco AB? Tá? A gente pode fazer simplesmente a relação que nós vimos, né, de uma volta completa, que a gente sabe em graus é 360 graus. Se tem uma volta completa, eu tenho 360 graus, que isso equivale a uma volta completa, o comprimento da circunferência é 2πr, né, 2π vezes o raio. Tá? Isso aqui é para uma volta completa, mas se eu tiver apenas 60 graus, né, tem apenas essa porção, né, da circunferência. Então, eu vou determinar esse comprimento aqui, eu posso chamar de L, né, o comprimento dessa circunferência, desse arco. Então, faço a regrinha aqui de 3. Então, L vai ser igual a 60 vezes 2π vezes o raio, dividido por 360. Ok? Aí eu faço simplificações aqui. Tá? Nós vamos ter aqui 18. Aí eu posso simplificar mais ainda aqui, e aqui 3, certo? Portanto, L vai ser igual a π sobre 3 vezes o raio. Tá? Observa que esse comprimento aqui, o comprimento deste arco, depende do raio que eu estou determinando nessa circunferência. Tá? Então, o comprimento do arco depende do raio. Tá? Mas nós falamos que a medida angular deste arco é igual à medida do ângulo central. Tá? A medida angular não depende do raio, tá? Não depende do raio, porém o comprimento do arco depende do raio. Tá? Eu poderia ter feito, em vez de fazer com graus, eu podia fazer com radianos, certo? Bastava eu pegar o 360 graus, que a gente sabe que é 2π, e aqui fazer a conversão de 60 graus para radianos, que nós sabemos que é π sobre 6. Tá? Desculpa, π sobre 3. Tá? Π sobre 3. Beleza? Π sobre 3. Aí quando tu for fazer as continhas, vai dar o mesmo resultado. Tá certo? Aí, resumindo, o comprimento do arco depende do raio da circunferência. Ok? Bom, então, a gente encerra por aqui a aula de hoje. Tá certo? Na próxima aula nós vamos falar da circunferência trigonométrica. Tá? A gente vai aprofundar mais essas ideias aí. A gente pegou primeiro esses conceitos, definições de arco, de ângulos e das unidades de medidas, para podermos falar
da circunferência trigonométrica, ok? Então, aguardo vocês na próxima aula. Obrigado.